Aqui, hoje estou aqui em Ibiraci, registrando essa história aqui com uma pessoa muito especial da família Limonte, José Limonte. E eu estou aqui ao lado aqui da igreja, Matriz. A matriz. Qual que é a... Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores. Aqui é a Praça Central e aqui é o pavilhão, né, de festa aqui, como é que chama? É a casa paroquial. A casa paroquial. Quem é que é o pároco aqui hoje? Norival Sardinha, ele já está aqui há uns 25, 26 anos já. 26. Ele é do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Nós vamos começar a contar uma história aqui agora da igreja aqui. Aquela é a capela de Nossa Senhora do Rosário. Capela de Nossa Senhora. É a mais antiga. Não, não é. Essa aqui, quando teve a ocupação mineira aqui, portuguesa, em 1816, a determinação do governador para o capitão Felizardo era erigir uma capela e fazer o arruamento do local para confirmar a posse mineira. Erigir capela era essencial porque era de abrir o livro de tombo e ocupar politicamente o local. Então o primeiro passo dele foi fazer a capela aqui, nesse local onde é a matriz. A primeira capela foi feita aqui e ela recebeu assim, o termo de visitação e bênção, que é a licença eclesiástica, em 1824, de 1º de outubro de 1824. Essa aqui é a mais antiga, então. Essa é a mais antiga. Ela foi sendo refeita, mas sempre em cima da capela original. No entorno dela era o cemitério. O primeiro cemitério era onde é essa praça aqui. Até no final do século XIX, o entorno dela era o cemitério, como era comum, né, naquela época. No dia da primeira missa foi celebrada a missa e abençoado o respectivo cemitério. A autorização eclesiástica definia assim, sabe? Certo. E a importância, né, essencial disso é que se abriu um livro de tombo. Quem nasceu aqui no dia seguinte foi registrado aqui. Quem nasceu aqui até no dia anterior era registrado em Jacuí, né? Porque Jacuí tinha tomado aqui de Franca em 1816, né? Então a questão religiosa era menos relevante que a questão política representada pelo livro de tombo, né? Que era o livro de tombo, que era o cartório, né? Era o cartório. Era o cartório. A igreja católica fazia o serviço cartorial para o rei, para a coroa, e depois continuou fazendo para o império. Certo. Você sabe me informar o primeiro padre aqui que foi aqui ou não? Manuel Coelho Vital. Manuel Coelho Vital. Ele assumiu aqui, foi o primeiro padre curado de Santa Maria Madalena do Aterrado. Foi o primeiro nome oficial aqui de Ibiraci. Eu posso voltar aqui, né? Pode, esse contorno aqui. Eu vou fazer o contorno aqui. Nós estamos passando aqui na praça. Hoje eu estou lavando a alma da gente. Mas eu vou filmar aqui em cima por causa da praça, né? Que aqui a gente vai pegar essa praça que era à frente da igreja, né? Isso, era o Largo da Matriz. O Largo da Matriz. E era a expressão lago, né? Por que era? O largo é um espaço aberto, né? É uma expressão bem portuguesa, bem de origem portuguesa mesmo, né? O Largo da Lampadosa lá no Rio, né? São os grandes espaços de concentração da população, da comunidade, né? A igreja é bonita, né? Ela teve mudanças com o tempo, Teve muitas mudanças. Essa última reforma que ela teve foi em 1934, foi com dinheiro de uma herança de uma afilhada da Nossa Senhora das Dores, né? A Maria Amélia de Vassimon, que era uma menina aqui de Ibiraci, que com 14 anos, tinha o costume na época, às vezes, ao batizar, os pais davam o filho ou a filha como afilhado de um santo, por exemplo, né? Certo. E no caso a Maria Amélia, a madrinha dela foi Nossa Senhora das Dores. E a Maria Amélia, ela com 14 anos, ela era filha do chefe político aqui do Aterrado, em 73. Ela se casa, fica viúvo o chefe político de Franca, que é o Zé Garcia Duarte, com 45 anos, e eles arrumam um casamento, ele vem aqui e se casa com a menina de 14 anos, que era primogênita aqui do Capitão Lima, né? Certo. E ela vai embora para Franca, e em 1888, o Zé Garcia recebe o título de Barão da Franca, ela vira baronesa da Franca, essa menina. E
ela sempre ajudou muito a igreja aqui. E no testamento dela, quando ela faleceu em 29, ela deixou 10 contos de réis para reformar a casa da madrinha dela. Que era Que é a matriz. A matriz. Então, essa última reforma foi feita com essa herança que ela deixou no testamento dela. Aqui é a casa pastoral. É a casa paroquial. A casa paroquial. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar, eu vou virar aqui, nós vamos indo lá na outra igreja, na praça. Ela daqui. Aquela foi construída já em... Começou a ser construída em 1852 e teve a licença eclesiástica dela em 1865. Ela foi feita assim como doação por um português que morava aqui, o capitão Jacinto Honório, e ele construiu a capela, depois doou para a paróquia, né? E ela é dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Hoje ele é o centro da nossa comunidade negra, porque a Nossa Senhora do Rosário é padroeira das tradições negras e tal, né? Só que na verdade, assim, até os negros trabalharam, porque ele tinha muito escravo na época, mas não tem a ver com recurso da comunidade negra. Ele fez do próprio bolso. O tenente... Capitão Jacinto Honório Silva. Honório Silva. Isso, porque na verdade era uma tradição familiar. Esses Jacintos, eles vieram do Faial, lá do arquipélago lá português, e eles tinham uma devoção familiar com a Nossa Senhora do Rosário. Então onde eles moravam, eles sempre construíam uma igreja para Nossa Senhora do Rosário. A filha mais velha, a primogênita dele, sempre chamava Maria do Rosário. Então aqui ele estava cumprindo uma tradição familiar. E aí ele doou para a paróquia, né? É uma família tradicional de Franca, né? Que hoje migrou para Franca. A cavalhada foi levada para lá por eles. Ela primeiro foi encenada aqui em Biraci. A cavalhada é é fortalecida muito pela família Jacinto. Sempre tem elementos... Saiu daqui por eles, sabe? Por eles, né? Porque na verdade ela chegou aqui no Aterrado, logo que os portugueses tomaram essa região, dos paulistas, em 1816, eles mandaram uma guarda da cavalaria portuguesa para vigiar o trânsito do ouro, fiscalizar o trânsito do ouro nas estradas aqui do Aterrado. Certo. E o comandante dessa cavalaria era o capitão Simplício Honório, que era exatamente o ancestral de todos esses jacintos daqui. Você entende? Então ele ficou aqui e consolidou, comprou terras e ficou aqui até 1822, com a independência do Brasil. Ele deu baixa, ele não quis servir o Império. Ele era português, veio de Portugal, ele não aceitou se submeter ao imperador, né? Mas aí ficou aqui com a família. E a tradição da cavalhada é uma tradição da cavalaria portuguesa. Apesar de ser baseada na chanson de Roland, que é uma tradição, uma epopeia francesa, né? Que conta a retirada do Carlos Magno e tal, lá nos Pirineus. Mas na verdade ela foi encenada pela primeira vez em Portugal, logo que os mouros saíram de lá da Península Ibérica. E aí foi trazida para cá, ela era encenada aqui. Mas de fato é uma tradição cara para ser mantida, né? E Franca tem mais recursos para manter. E sempre é feito no mês de agosto, e eu tenho acompanhado e registrado essa festa muito bonita, porque é uma festa histórica, né? Sim. É um teatro, né, em campo aberto, né? Hoje é feito lá na Francal, no Fernando Costa. Isso, nós estamos aqui na capela. Como é que chama essa capela? Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário. Quem construiu mesmo, você está falando dessa capela? Então, essa capela foi construída pelo capitão Jacinto Honório Silva, né? E depois foi doada para a paróquia. A padroeira é Nossa Senhora do Rosário. Hoje ela é tombada, faz parte do nosso patrimônio histórico, cultural. Ela é muito bonita por dentro, depois posso te passar imagens dela. Ela teve uma reforma antes do tombamento, ela foi tombada depois da reforma. E então ela tem alguns detalhes assim peculiares só dela mesmo. E os vitrais dela, tem algum trabalho específico? Não, vitral não, exatamente porque ela é uma construção do colonial português, ela nem tinha vidros.
você entende? Esses vidros foram colocados em 1900, entre 1900 e 1910, porque ela é toda de adubo, de barro, ainda sim. hoje. Só que 90% das chuvas vem dessa direção Comendo, aqui, né? e foi derretendo a parede da frente. Então, entre 1900 e 1910 foi feita essa parede de alvenaria e já inseriram aqueles vitrôs ali, você entende? Então tá lá, tá há mais de 100 anos, vai ficar, não pode mexer, mas não é a realidade dela. O colonial português são os janelões de madeira, de tábua. Então tem uma história bonita da família Jacinto aqui. Sim, E a dona, hoje tem uma das filhas, que é a dona Marcelina, e tem um filho que é o Ismar Jacinto, sim, certo? E ele sempre participa da cavalhada, da família, né? sim. Aí, que imagem bonita nós estamos tirando aqui hoje desta igreja do Rosário. Eu tive aqui com o Luiz, mas eu não soube explicar esses detalhes, Tá. que é muito rico, viu? José Limonta. Limonte. Limonte, certo? Ô, professor, eu fiquei muito contente e hoje está sendo um dia muito especial para mim em registrar esses momentos aqui nessa sua cidade, né? Aqui tem também uma tradição de folclore do Moçambique. Moçambique, que Aqui é nós temos Moçambique, Congo, Folia de Reis. Folia de A Reis. nossa, esse tipo de Folia de tradição Reis. popular aqui é bem vivo. O nosso Moçambique, ele já é também registrado como bem da cultura imaterial, quer dizer, corresponde ao tombamento. E esse ano nós estamos também fazendo um registro material da Folia de Reis. a Folia de Reis. A Folia de Reis também é uma tradição forte aqui na região, tem uma companhia bem ativa, mantém a tradição. Aqui virou Casa da Cultura, como é que é? Isso aqui tem celebração Tem aqui? celebração. Tem celebração. Tem. Mas é Pertence à tombado, paróquia. pertence à paróquia, Pertence à paróquia, mas é tombado como patrimônio. com patrimônio. Isso. E a paróquia, ela já é tombada ou não? Não. A matriz está só inventariada. Nós ainda não fizemos tombamento, porque o tombamento... É contramão. O tombamento, mas não tem problema não. Nós vamos descer ali, só para o O registro. tombamento, ele já pressupõe um congelamento do bem, você entende? Certo. E aquela igreja provavelmente ela ainda vai ter que passar por um processo de ampliação. Faz parte do projeto original dela, inclusive, sabe? Então, Certo. se você tomba ela, você já restringe isso, né, para a comunidade. Para a comunidade. E o inventário, de qualquer forma, também ele já cria um nível de proteção legal. Porque enquanto está num processo, antes do tombamento, já ninguém pode mexer, né? Ou não? Não, ela estando inventariada, a gente registra o que acontecer de diferente ali, né? Certo. Isso fica fazendo parte da história dela. A gente ainda não tem como Certo. impedir. Agora, uma descaracterização maior, tal, aí a gente negocia com o proprietário e tal, né? Mas já é um nível de proteção legal. Essas janelas são originais. Não são Não. originais, mas são absolutamente iguais às originais. As originais. Entre 2002 até 2010 ela foi reformada. Depois que nós fizemos o tombamento, 2004 nós fizemos o tombamento. Então hoje ela tem um acabamento assim, obedece em tudo a estrutura original, foi feita em 1865, mas tem um acabamento visualmente mais bonito. Nós fizemos uma pesquisa de igrejas contemporâneas dela, então a cor dela, o acabamento e tal, pra você ter uma ideia, eu te passo imagens depois, ela foram usadas acho que quase 15 mil folhas de ouro no revestimento dela por dentro, sabe? Então ela é muito bonita hoje. E ela tem ouro? Foram aplicadas umas 15 mil folhas de ouro, foram 2 anos de douramento aí, trabalhando direto nela. E tem pinturas no teto que ela não tinha. Ela tá uma capela assim muito bonita e obedeceu a estrutura arquitetônica dela. Tem os mezaninos, tudo de madeira, tudo foi conservado. Até o mesmo tipo de madeira que era usado em cada parte dela foi respeitado. Isso é muito bom. Aí tá a capela aqui, como que a chama? Nossa Senhora do Rosário. Do Rosário. Ibiraci, que na época era conhecida como Dores do Aterrado. Dores do Aterrado, né? Na época falava muito de dores, né? Porque tem
Nossa Senhora das Dores, é porque é padroeira Nossa Senhora das Dores. Aí fica uma contração, e fica Dores do Terraço, Dores do Indaiá, Dores... É, em Minas tem muito disso. Porque, normalmente, a gente não sabe, e algumas pessoas sabem, os partos eram muito doloridos. E eles faziam essas devoções, era na época do nascimento, né? Da criança, a chegada da criança, como você contou aqui da filha mais velha, sempre com o nome de Nazareno, como é que é? Maria do Rosário. Maria do Rosário, né? Por causa desse aspecto da chegada. Já estamos aqui filmando e aqui na praça, a praça Praça do Rosário. Praça do Rosário. Casarão do Capitão Lima, que a gente chama. O Capitão Antônio Dionísio de Lima, ele era o chefe político daqui. E ele se casou com a viúva do Barão de Vassimon, que é o Nicolau Tolentino de Vassimon, que na verdade era o pai da baronesa. O Capitão Lima era só o padrasto dela. Ele não teve filhos com a viúva, sabe? Mas as filhas consideravam ele como pai, assim, tal. E aquela casa era a casa deles, era a casa dos Vassimon, dos Lima. Você está falando muito de baronesa, esses eram títulos das pessoas mais importantes, né? O capitão Zé Garcia Duarte, que era o chefe lá de Franca, chefe político, presidente da Câmara e tal, ele apoiava o partido monarquista e forneceu muitos recursos para a Guerra do Paraguai, para o Pedro II. Então, quer dizer, em contrapartida recebeu esse título, né? Como muitos outros foram distribuídos nessa época, né? Por conta desse apoio que se recebeu, que foi dado para o imperador na Guerra do Paraguai. Mas isso era para ordenar, normatizar a região, não era? Também? Não era só um aspecto de condecoração, mas era para que as pessoas tivessem respeito de saber quem é que manda aqui. Se criava uma autoridade, com certeza, né? Mas acontece que, por exemplo, nesse caso específico, ele não assumiu algum cargo específico por isso. Ele, sabe, o Zé Garcia ele já era o influente, ele tinha a liderança. O chefe político lá de Franca, né? Certo. E a consequência é que ele tinha condições de apoiar politicamente, financeiramente o imperador e tal. Aqui, ó. É esse que é o casarão do Capitão Lima, que a gente chama, o Capitão Lima era o padrasto da Maria Amélia de Vassimon, que era baronesa da Franca. Certo, eu vou ficar parado. É uma figura aqui. histórica importante para Franca, para a região, né? Porque ela ficou viúva muito cedo, tinha uma diferença de idade muito grande entre ela e o Barão. Então ela ficou viúva muito jovem, ainda sem filhos. Aí ela se casou com o juiz João de Araújo Pinheiro, lá de Franca, e também acabou ficando viúva novamente, sem filhos. Então ela ficou muito rica, deixou todo o dinheiro dela para filantropia em Franca, asilo, orfanato, Santa Casa, tudo lá em Franca começou com doações dela. E como que era o nome dela? Maria Amélia de Vassimon. Ela não teve filhos? Não teve filhos. Mas teve vários casamentos? Dois casamentos. Com o Barão e com o juiz de Franca. João de Araújo Pinheiro. Ela é uma pessoa, assim, muito culta na época. Aqui nessa casa, mesmo na infância dela, adolescência, se falava francês, porque o pai dela era um caixeiro viajante. Ele era filho do Barão de Vassimon, que veio para o Brasil na época da Guerra do Paraguai. O caixeiro viajante, muita gente confunde o caixeiro com um mascate. O caixeiro era um agiota, era um banco, era um factory. Caixeiro de caixa, de dinheiro. Era alguém que negociava dinheiro, né? Então, o pai dela, o Nicolau, ele veio para cá com um volume grande de capital. E então, quer dizer, era uma família de posse, sempre foi, né? E ele teve 5 filhas com a esposa dele. Depois ele faleceu. Ele foi sepultado ali no cemitério, que era aqui no centro ainda. E a viúva se casa com o capitão Antônio Dionísio de Lima, né? Que aí sim, ele já era o chefe político aqui
de dores da Terrada. Você falou uma coisa aqui que me deu muita luz, viu? E vai servir para muitas pessoas vendo esse vídeo. É o mascate e o Cacheiro viajante. cacheiro viajante, que era o tipo da pessoa que trazia as moedas para que elas circulassem. Negociava dinheiro. O dinheiro, como se fosse emprestava. Era o banco. Era o banco, né? É. Mostrar quem é que, o valor que, a moeda que estava valendo, Sim. né? E negociava, emprestava mesmo. Já era um sistema de financistas mesmo. É. Né? Que coisa boa, viu, professor? Nós estamos registrando e registrando no lugar. É um momento histórico para a gente estar aqui em Miraci nessa tarde, podendo registrar essa corrida gostosa da história. Isso tudo, vamos falar aqui, foi ontem que aconteceu, né? Ah, sim. Aí. O tempo é uma coisa fantástica. Né? Essa casa é de 1850, por aí. E agora ela é tombada também como patrimônio. Nós tivemos que desocupar, a gente ficou aqui 14 anos. Nossa ONG ocupou a casa aqui durante 14 anos. Agora ela vai provavelmente passar por um processo de restauração. O juiz já pediu um laudo de estado de conservação, um projeto, sabe? Para apresentar para o proprietário para fazer a restauração dela. Porque ela tem problema no telhado e tal. Estrutural não, alicerce excelente. Quem construiu essa casa? Olha, provavelmente, nós não temos documentação nessa época, não tinha cartório, né? Certo. Nós só começamos a detectar essa casa em testamento, já, mas no final do século XIX. Provavelmente quem construiu foi o Nicolau Tolentino de Vassimont, certo, né? Esse francês. E depois o capitão Lima muda para cá, que vira o centro político da cidade. Ela tem uma sala linda, suntuosa mesmo. Isso aqui funcionou como hotel? Funcionou. Até na década de 40, agora do século passado, ela pertenceu a descendentes da família Lima. Certo. Aí na década de 40, porque depois de 60 anos de poder, o coronel Timóteo assumiu o poder. Né? Então ele assumiu e aquelas rixas políticas e tal, entraram numa disputa política de perseguição. Ele conseguiu obrigar essa família a leiloar isso aqui. Isso aqui foi para um leilão judicial, sabe? E a ideia dele era perseguir a família que tinha mandado aqui até aquele momento que ele assumiu. O tenente Timóteo, como é que é? Coronel Timóteo. Coronel Timóteo. Quem é que era irmão dele? Olha, eu sei do irmão dele, mas não foi pessoa relevante não. Aqui nem na cidade, era um fazendeiro normal. Ele é uma família tradicional. Eles já vieram também, esses Andrade vieram com o Felizardo na época da ocupação, trouxe várias famílias de Campos Gerais para ocupar aqui a área dos paulistas. Ele né? foi o primeiro prefeito, não? Foi o primeiro prefeito. Ele, antes de ser prefeito, quando teve a emancipação aqui, em 1924, ainda não existia o cargo, né, do executivo. Certo. Ele era o presidente da Câmara, ele foi o primeiro presidente da Câmara. E parece que em 36, que muda a lei e cria o prefeito, ele foi eleito primeiro prefeito. E ele ficou vários mandatos? Muitos anos, porque aí começou o Estado Novo e o Benedito Valadares entrou como interventor em Minas, e durante todo o período do Benedito Valadares ele ficou como prefeito aqui, sabe? Por mais 15 anos de mandato consecutivo. E mesmo depois que ele saiu do cargo, ainda um sobrinho dele foi prefeito 2 vezes, ele manteve a influência política dele até na década de 60. A família dele ficou dominando. Quem contava a história dele aqui, a gente precisa de registrar isso aqui, a tia Jajata, que é Cornélia Vitoriano, né, que viveu 103 anos e viveu em 3 séculos, né? O século XIX, o século XX de ponta a ponta, e o século XXI ela entrou, né, que ela veio falecer com 103 anos. Certo. A Cornélia Vitoriano, que é de uma família muito grande, eram 10 irmãos, 5 homens e 5 mulheres. Aqui eu não posso virar para agora. Pode não. É melhor não. A polícia está ali. Mas estão com a polícia. Vou colaborar com ele. Vamos, para não criar problema. Certo. Aí, mas os vitorianos foram muito importantes aqui. Eles vieram do desemboque. E eles foram os primeiros educadores aqui.
É os primeiros educadores? Os primeiros educadores. Na época você não tinha escola mista, escola comum. O José Limonte. Isso. E que coisa boa, rapaz. A gente tá aqui em Biraci e registrando uma história. Ali tem um tanto de história ali jogando truco, cacheta. O que eles jogam aqui? Ali tem o meu Cacheta. primo. A cacheta ali, ó. Cacheta. Eita. Cadê o Zezinho? O Luiz? O Luiz tá aí não. Não tem não. Não tá aí não. Aí, ó, pessoal, isso é gente fina. Ali é a catedral, É matriz. a matriz. Eu tô sempre falando aqui por causa da Franca, né? É. Aí, ó. As famílias daqui, fala pra mim de famílias de Biraci, grande. Então, Jacinto, os Jacinto, que na verdade são Silva, sabe? O Jacinto é um pré-nome, não chega a ser até um sobrenome. Todos os Jacintos são Silva, né? Então é Jacinto Honório Silva, Tomé Jacinto Silva, eles são os Silva que ligados com os Medeiros vieram lá da Ilha do Faial com esse processo aí desse capitão da cavalaria portuguesa que eu comentei com o senhor. a Ilha de Faial é Portugal. Faial é nos Açores ali, Nos esses Açores. arquipélagos ali. E eles já vieram com o Felizardo Sintra. Então as famílias mais numerosas aqui são os Sintras, os Rodrigues. Sintra tem em todo canto, né? Mas aqui principalmente porque o capitão que veio ocupar aqui é o Felizardo Antunes Sintra. Então os Antunes Sintra aqui tem áreas do município que você só encontra Antunes Sintra, sabe? Os Carrijo, os Andrade, né? A família do coronel, o Vitoriano. Os Vamos vitorianos, puxar você sabe, então, mas você sabe Eles que vieram do desemboque, já né? vieram do desemboque É. e são representativos, assim, mas não são muito numerosos. Né? As maiores famílias não. Os Taveiras, tem muitos Taveiras. Taveira aqui também? Muitos Taveira. Lima tem poucos, Lima. Figueiredo. Não, muito pouco, não tem. Figueiredo ficou ali em patrocínio, não atravessaram a divisa não. O colégio aqui, o primeiro colégio aqui dessa região. Então, o primeiro colégio, a primeira escola mesmo era dirigida por um vitoriano, era uma escola de meninos que tinha aqui, já não existe mais a casa, foi demolida há muitos anos, né? Mas era a escola de meninos. É João Carlos Vitoriano? Não, Manuel Vitoriano. Manuel Vitoriano. Manuel Vitoriano, professor. As meninas tinham professoras em casas particulares, né? Certo. Aí depois, na década de 30, foi construído aquele grupo atrás da igreja ali, o Antônio Carlos. E já na década de 60 foi construído o ginásio municipal, ginásio, colégio, uma estrutura maior. Mas aqui até a década de 60, assim, você só tinha primário. Você me falou uma coisa da família Vitoriano que veio do desemboque. Sim. E a avó da minha esposa sempre falava isso, certo? Eram 5 homens e 5 mulheres. E eles eram em casal, nascia Sim. o homem e a mulher, um homem e a mulher, um homem e a mulher. E a tia, a dona Carmélia, que é a avó da minha esposa, ela sempre falava isso. E eu sempre discutia com ela, falei assim, não, dona Carmélia, porque na hora que ia registrar, registrava 6, 4 de uma vez, então eles acertavam a idade. Eu falei assim, nada disso. Aí eu fui conversar com um parente da família, falei assim, o meu avô, ele era muito culto e cioso dessas coisas. Ele não deixava de registrar logo que nascesse a criança. Nascia, logo e registrava. Certo? E nascia um homem e uma mulher. Era Cornélio, Cornélia, Casturino, Casturina, Carmélio, Carmélia, Carmelindo, Carmelinda, Carmindo e Carminda. Eram tudo com C, um homem e uma mulher. E sempre era um casal. Certo? É uma família grande, numerosa, da minha esposa, né? Casada com Ponce. Né? E da dona Carmélia, e por causa disso, todos eles tiveram apelido.
que a dona Jajata, que a Isso. Cornélia era Jajata. Já. A avó da minha esposa era Dita. O outro era Nego, certo? Fisico tinha o Zico. Então cada um tinha os apelidos por causa do nome próximo e para diferenciar. Certo. Certo? E era daqui do Ibiraci, que eles contavam muito dessa história. E hoje eu estou registrando com o historiador, Legal. o Zé Monte, e fazendo esse registro aqui dessa família tão numerosa que chegou aqui, vindo do desembarque, né? Vindo do desembarque, aqui a relação com o desembarque é séria, né? Porque até foi criado um clima, porque quando a gente começou a pesquisar a história de Ibiraci aqui há 15 anos atrás, que é o tempo que eu me envolvi com isso, porque eu não sou historiador, acabei me envolvendo, e começamos a encontrar a documentação e provamos que desembarque era aqui, não era lá onde é e tal. Foi criada uma situação, porque você tem vários livros do Nabute, vários livros de escritores do Triângulo, né, que nunca consideraram essa hipótese. Desembarque sempre foi lá. Então isso reverteu tudo, foi uma revolução. Mas hoje já se aceita, eu já fiz palestras lá em Sacramento, em Uberaba e tal. O nosso material já está disponível, eles já estão assumindo, assimilando e pronto. Já é uma questão resolvida, exatamente porque os primeiros historiadores não conheciam bem a região, né? E menos ainda as famílias, a questão das famílias, mas principalmente a cartografia da região, sabe? Então fizeram muita confusão. Então aí se criou uma situação, desembarque aqui ou lá, né? Desembarque foi aqui 200 anos atrás e hoje é lá é muito antigo, mas mais antigo era o daqui, né? E depois eu vou te passar um material aqui, você vai entender direitinho isso aqui. Ô, professor, isso aqui é importante demais. Eu não sabia desses detalhes, certo? E só quem vai pesquisando vai percebendo a grandeza desse momento histórico. E eu estava falando do tempo que passa rápido. Você tem famílias que lembram desse momento aí, né? Sim. Muitos aqui. E precisa de guardar essas histórias, né? Vou só dar uma paradinha aqui, porque aqui também tem a fonte luminosa, né? Tem, Não é? fonte luminosa. Tem a fonte luminosa, que é o espaço central. A formação das cidades. Bom, Ibiraci veio dessa ocupação mineira, né? Em 1816, que toma aqui a região de São Paulo. Você tinha aqui um povoado que era ali, o Terrado do Desembarque, no bairro da Santa Helena, ali embaixo. Com a tomada e com a exigência do governador de que se erigisse a capela e se fizesse o arruamento e garantisse a ocupação da posse mineira aqui, foi criado Santa Maria Madalena do Terrado. Com a morte do capitão Felizardo, quando o padre Fortunato assume para aliviar a tensão com Franca, ele muda o oráculo para Nossa Senhora das Dores do Terrado. E nesse processo, na verdade, a história de Ibiraci é assim. Aqui, enquanto era desembarque, aqui pertencia a Jundiaí. A divisa de Jundiaí até no Rio Grande. Do Rio Grande para lá era Goiás. Depois foi criado Mojimirim. Mojimirim é que vinha até aqui na barranca do Rio Grande. Depois foi criada Franca, em 1805. Certo? E aqui pertencia a Franca. O desembarque pertencia a Franca. Em 1816, com a tomada, nós passamos a pertencer a Jacuí. Em 1850, nós passamos a pertencer a Passos. Passos desmembrou de Jacuí e nós ficamos como distrito de Passos. Em 1872, 3, São Sebastião do Paraíso desmembrou de Passos. Nós passamos a pertencer a Paraíso. E em 1882, Cássia se desmembrou de Paraíso, nós passamos a pertencer a Cássia. E só em 1923 que Ibiraci se emancipou. Era Dores do Terrado, se emancipou. Governo com política nacionalista, né? Semana de Arte Moderna, 1920 e tal, aquela coisa, nacionalismo em tudo, vamos separar a igreja da administração, do poder público e tal. Toda a cidade
todo arraial, todo distrito tinha nome de santo, porque tudo começou com uma igreja, tudo começava com uma capela, por causa do tombo, sombra livro da de igreja. tombo. Livro de tombo, era o cartório. Sem o cartório você não existia politicamente. A igreja Né? batizava, registrava, batizava, casava e enterrava. Sim, e Era fazia transmissão de terra, de tudo. Era o cartório. Era o cartório. E recebia para isso. A Sportler, eles recebiam uma anuidade da coroa, depois do Império. Prestava uma prestação de serviço. Até porque, num arraial desse, há 200 anos atrás, provavelmente, uma das pouquíssimas pessoas alfabetizadas era o padre. Quem Certo. mais era escrivão aqui? Fazendeiro, coronel? Não, era o padre que sabia escrever e olha lá. Tanto que todas as escrituras de testamento nessa época, você vai falar lá, escritura tal do capitão que ditou para o padre tal. É sempre um padre que está transcrevendo e a pessoa assume que por não saber ler e escrever, isso é quase que cabeçalho desses documentos antigos, do século XIX. O padre era um que fazia escriba. tudo, era um escriba da cidade. Era o escriba da Então era uma coisa essencial, né? Então você tem nesse momento de nacionalismo absurdo, aí o que acontece? O escritório de IBGE manda para cá um funcionário em todos os distritos, nesse período que emanciparam. Eles mandavam um questionário para saber alguma coisa que fosse característica no local. O que tem de característico no local? O morro é grande, tem um rio, o que tem de característico no local? Então, o funcionário lá em Belo Horizonte tinha um livro lá, um dicionário Tupi-Guarani, português Tupi-Guarani, pegava lá pedra, tem uma pedra. Agora você está falando isso aqui, olha para você ver a dificuldade de comunicação. Porque o que o padre falava fica sacramentado, definido, né? Definido. E depois você não tinha onde recorrer, porque comarca não tinha. Ele era o responsável. Não, você tinha, nessa estrutura de administração, você tinha um juiz de paz. O juiz de paz. O juiz de paz era tudo. Era tudo. Então, por exemplo, esse capitão Felizardo que ocupou aqui, na carta patente dele, o governador, Dom Manuel de Portugal e Castro, falava para ele: você só deve satisfação a mim ou ao rei. Pronto. Quer dizer, um cara aqui, com um exército de 80 homens armados, com canhão e tudo, vem lá de Vila Rica para tomar aqui de São Paulo e só devendo satisfação para o governador lá em Vila Rica ou para o rei no Rio de Janeiro. Quer dizer, aí essa comunicação era dias, né? Porque você não chegava aqui, né? Não tinha telégrafo, não tinha nada. Não tinha nada. Né? Então o que acontece? Ele chegava e decidia tudo. Então ele, até morrer, ele tinha o cargo de juiz de paz aqui. Ele fazia casamento, julgava, ele fazia tudo, na verdade, era autoridade. Né? Essa questão de criar esses caudilhos, essas pessoas com muito poder, era porque a função facilitava, favorecia, até incentivava. Ou o cara exercia o poder ou não tinha jeito. Né? Mas então, só encerrando a questão do nome aqui. Ibiraci, por causa então, nessa época que eu estava comentando, o sujeito chega, pega lá da informação, tem uma pedra enorme, uma pedra branca, uma pedra vermelha. Então, Ita, não sei o que, Itaú, Itaquaquecetuba, a pedra sempre era uma referência. Não, é pedra, ou o que fosse. Aqui, por exemplo, o sujeito descreveu o lugar como sendo um lugar com muitas árvores. Muitas árvores, matas fechadas, como de fato tinha, mas muitas árvores, né? Então ele falou, poxa, mas esse lugar então é a rainha das árvores, é a mãe das árvores. Ibiraci é um topônimo tupi-guarani, né, do Inhegatu. Ibira é madeira e Si é mãe ou rainha, é o feminino. Certo. Ou Deus, ou mãe, ou rainha, né? O Certo. índio não tinha tanto sinônimo, mas o Si é isso, ou é mãe, ou é rainha, ou é deusa, né? E o Ibira é madeira, né? Árvore. Então Ibiraci, mãe das árvores. Mãe das árvores. Ibiraci nós consideramos, fica até mais poético, é a mãe das árvores. Mas nós tivemos que engolir isso, porque na verdade é que não tem nada relacionado com Ibiraci. Não tem um córrego Ibiraci, fazenda Ibiraci, morro Ibiraci, você entende? Se fosse Desemboque era um nome feio, mas tinha tudo a ver com a nossa história, com a nossa identidade. E por que surgiu o Desemboque lá depois? Eles que tiraram o nome da cá? Não, é porque
você já falou. Metade das pessoas que sobreviveram lá foram para Nossa Senhora do Desterro lá, que já existia. Sim. Lá já era um julgado. Certo. Lá já era um julgado, tinha juiz lá e pertencia a Goiás nessa época, né? 1780 isso. Então eles chegaram lá e na verdade esse povoado era um povoado de facínoras, de gente desqualificada, bandidos. Escondido lá. Escondido, vivia escondido, fugido, né? E eles chegaram lá e tomaram conta do povoado, com violência e tudo. A gente tem um alvará do pessoal lá de São Domingos, do Araxá, que hoje é Araxá, pedindo para o governador de Goiás abrir mão dali para Minas, porque Goiás não estava vigiando, fiscalizando, e os do desemboque já tinham ocupado Nossa Senhora do Desterro, você entende? Ocupado sim, tomaram conta mesmo, né? E na verdade eram sobreviventes aqui de baixo. Os que vieram para cá se adaptaram, os paulistas, certo, tiveram outro tipo de administração, e na verdade ficou esse nome assumido lá, ficou Nossa Senhora do Desterro do Desemboque, o nome ficou muito comprido, ficou só o Desemboque, hoje é o Desemboque lá, né? E aqui é o Ibiraci, a rainha das árvores. É, rainha das árvores. É a história que a gente está contando aqui com o José Limonte. É uma pessoa que estudiosa, pesquisador e apaixonado pela história. Ele tem muitos registros já e está sempre vasculhando. Parabéns para a população de Ibiraci, os que estão longe, certo? Uma foto Aí, nossa aqui agora. Nós estamos aqui nos registrando, né? aqui momento. Só eu fico registrado, né? Aí, ó. Muito obrigado, viu? É o pastor Ronaldo Gomes Sattler. Memórias e Vidas aí, ó. Você compartilha e a gente vai contando histórias, e eu acho que a história, ela é a pedagoga da vida. Ela ensina. A história é raiz, né, gente? A raiz. Sim, a raiz. Eu digo assim, quem não tem história, dificilmente sobrevive a grandes dificuldades. Quem tem história, quem tem cultura, tem identidade. Com identidade você se recupera, você encontra caminhos, soluções. E quem não tem vai ficar sempre dependendo do caminho que o outro apontar. Isso é natural. Aqui, depois o senhor leva isso aqui. Eu tenho muita coisa, mas eu catei lá correndo. Eu tenho um projeto, chama Projeto Mestre Ataíde, e eu restauro todas as capelas da zona rural do município. Usina de Peixoto. Mas eu restauro as capelas exatamente com essa preocupação que você tem de restaurar a história das famílias. As famílias. Porque cada capela foi construída por uma família, você entende? Então, olha que coisa bonita. você resgatando essas histórias, você está resgatando a história do lugar, das famílias, claro, né? Certo, e eu quero ler com muito carinho essas histórias bonitas. Nós já fizemos 7 capelas já na zona rural, temos um histórico, é que eu não tenho todas as revistinhas, mas depois eu te passo. Você visitando nosso site, meu Facebook. Como que é o site? Probriga é o nome da nossa OCIP, é Protetores da Bacia do Rio Grande. Protetores da Bacia do Rio Grande. Certo. Então nós trabalhamos com patrimônio cultural e ambiental. Certo. Então no site da Probriga e no Facebook, que está no meu nome, José Limonte Júnior, onde eu não tenho nenhuma postagem pessoal minha, é só o nosso trabalho da Probriga, onde eu me relaciono com o pessoal da região toda, o pessoal da história da região, da cultura da região. Está todo mundo convidado E você faz palestra também, né? A gente está sempre sendo convidado a conhecer o pessoal, a compartilhar, né? O conhecimento precisa de ser repartido, né? Compartilhado. É aí que ele vai se aprimorando, você vai, né? Nós estamos fazendo esse ano uma coisa inédita na região, que é o primeiro tombamento patrimonial compartilhado. Normalmente a cidade, os municípios têm seus próprios bens patrimoniais. E esse ano nós estamos fazendo um tombamento em conjunto com Franca, do marco de divisa ali no pé da serra. É uma pedra, um marco de pedra que tem ali na nascente do Rio Canoas e que divide Ibiraci de Franca, Minas de São Paulo. E aquele marco, ele tem uma história fantástica, de mais de 200 anos de luta, muita gente morreu, muita gente sofreu por conta disso, foi perseguiu, né? E finalmente, em 1936, teve um acordo jurídico que criou essa divisa que prevalece até hoje.
Então, entre Minas e São Paulo, nós temos mais de 1.000 quilômetros de fronteira seca. A fronteira seca sempre ela é complicada. Quando é um curso d'água, não tem problema. Margem direita é de um, margem esquerda é de outro. Certo. Mas a fronteira seca, aí um empurra o marco para lá, puxa para cá, sempre deu confusão. Então, em 1936 foi definido um acordo, depois de 200 anos de muita briga, muita violência, inclusive. E essa fronteira seca começa aqui em Ibiraci e termina lá em Cruzeiro, no Vale do Paraíba. São 1.000 quilômetros de divisa seca entre Minas e São Paulo, e foram cravados em 1936, por esse acordo, 161 marcos de pedra. E o marco número 1 é esse aqui. Então ele é, assim, especialmente histórico. Não só porque divide Ibiraci de Franca ou Minas e São Paulo, mas ele marca o início de uma era assim, de harmonia, de paz entre os dois estados, Os dois né? estados. Porque essa briga veio das províncias, das capitanias, foi coisa muito séria, muita gente morreu por isso. Então esse ano, como ele está na divisa, ele pertence a nós dois, né? A Franca e a Ibiraci. Então nós estamos fazendo um tombamento compartilhado, já entrei em contato com o pessoal do Condefam e nosso dossiê já está praticamente pronto. Vamos ver com o Vanderlei lá no arquivo como é que está o deles lá. E acho que a Cláudia Bolela estava saindo do Condefam esse mês, esse passado, mas o Pedro Tosi continua, o professor Pedro Tosi continua, então provavelmente eles também terminam o trabalho deles esse ano. Mas isso é histórico nesse sentido também, porque a história ela é regional, ela não é só local. Você está falando desses Né? marcos. E para fincar essas pedras, como é que fazia isso? É uma cravação, esses marcos foram feitos, lavrados em granito, especialmente, eles têm A escrita a lá. escrita de Minas, de São Paulo, a data, o número do marco, cada um tem um certificado próprio. Eu consegui o original lá em São Paulo, lá no arquivo público do Estado de São Paulo, agora, há uns 20 dias atrás. É uma preciosidade, sabe? Franca mesmo eu tinha passei para o Vanderlei, falei, tá aqui, estou colaborando com vocês, né? Mas é muito legal, é aquela questão de compartilhar. Então, você desenvolve o conhecimento compartilhando, né, a informação. Aí, ó, você vai conhecer muito mais acessando aí Memórias e Vidas e o próprio... Fala o seu site aí. É o probrig.com, www.probrig.com. Aqui em Ibiraci. É isso. É a Rainha das Árvores, vamos falar assim. É isso. A cidade bonita, nós estamos aqui na praça, em frente à igreja. Nós vamos deixar o professor. Eu vou daqui mesmo. Mas eu vou só virar aqui para a gente encerrar aqui com a imagem da igreja aqui. Ô, professor, mas eu fiquei muito contente. Eu não esperava nunca um dia com tanta informação para mim. Prosa rica, história muito preciosa mesmo. Nós estamos passando aqui em frente à igreja e eu estou com a mania de ficar falando catedral. Catedral. Aí, ó. É a igreja e eu vou encerrar esse vídeo. Nós vamos encerrar esse vídeo aqui com uma imagem. Quem que é o busto aqui do... Esse é o padre Teodoro José Fernandes. Ele foi muito importante aqui já agora no século XX. Ele veio para cá em 1927. Ele tinha sido um missionário, ele era espanhol. Foi um missionário lá nas Filipinas, depois veio para o Brasil e assumiu a paróquia aqui. E faleceu em 1964. Ele também foi uma figura muito importante, aquela coisa da importância de uma pessoa letrada, intelectual, né, com muita formação, e num município pequeno, uma cidade pequena, a pessoa cria uma influência muito grande, né? Era um líder Era espiritual um líder e comunitário. e comunitário. Político. Tinha uma influência muito grande, né? É. Isso a gente tem que reconhecer de que era um trabalho muito abrangente na época. Não era só a administração dos sacramentos, Não. mas era também conhecendo a região. Atendimento social mesmo, dizem que ele era parteiro, por exemplo, né? Então, quer dizer, esse tipo de coisa, a população fica dependente, né, de uma pessoa dessa, uma figura desse nível, né?
E assim, vai escrevendo a história, passa e deixa a sua contribuição, né? Eu quero registrar aqui a minha gratidão, ô José. Você foi muito atencioso, gentil, prazer. e para a gente estar junto aqui e compartilhar. Eu acho que o conhecimento tem que ser compartilhado, tem que ser repartido, tem que ser lá anunciado, né? Tanta coisa que a gente tem aí fica, como se diz, velado, né? Verdade. Fica escondido. E hoje você contou essa história bonita até, eu vou registrar isso aqui com a sua vênia, e que é muito bom a gente conhecer essa história. Isso aqui faz parte de uma história. Eu posso falar uma coisa aqui? Uma vez eu vim aqui, tinha um pombal aqui, certo? Eu não sei se era por causa do Marquês de Pombal, certo? E hoje já não tem mais, porque o pombo traz um... Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Né? Proliferaram, viraram, nossa, um problema. Epidemia, né? Dá problema. E eu sei que, por isso que eu estou vendo ali os pombos ali na igreja, a igreja tem muito espaço para... Passa apertado com esses pombos. Eles ficam aqui. Mas não pode ficar falando muito, porque o pombo é o símbolo do Espírito Santo, né? Não, o pombo tá do certo. Espírito Santo. Ó, muito, mas na medida do possível é do jeito. Ó, muito obrigado. Prazer, eu fiquei viu? muito contente de registrar, e fica aqui a minha gratidão, e você foi muito especial.